paz do Senhor, amém? Amém. Vou fugir muito, já fugi, viu? Para mostrar essa palavra. Mas Deus me pegou hoje. Então, é a minha primeira vez que eu estou pregando. Peço que os irmãos perdoem se eu errar, se eu gaguejar. Mas é o que, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amém? Eu peço que a igreja abra as Bíblias em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Amém? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito vale naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a se escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava um jovem. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e que há de ser que, se te chamar, dirá: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli e esteve chamou como todas as outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a tua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escravos, não o repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Samuel conta a visão a Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto me cobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor, faça o que bem pareceu aos seus olhos. E crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Amém? Bom, todos sabem que Samuel era um filho escolhido por Deus. Por Ana era uma mulher estéril, e Deus concedeu um Samuel para ela. Mas ela prometeu a Deus que quando ele nascesse, até ele desmamar, ela ia deixar ele no templo, lá em Siló, lá com Eli. E aí, quando Samuel foi desmamado, ela deixou ele lá. Mas só que Samuel era muito... ele vivia ali com Eli e junto com seus filhos. Só que os filhos de Eli
não era obediente ao Senhor. Ele vivia ali, graças a Deus, ele buscava muito a Deus, por ser um jovem de 12 anos, né, creio eu. E ele nem conhecia Deus ainda, a voz de Deus. E ele buscava o Senhor. E ali, Samuel deitado, Deus chama ele e ele não sabe que é o Senhor. Pela terceira vez, ele vai a Eli, aí ele fala para ele. Aí Eli vem saber que é Deus falando com ele. Aí ele fala assim, se eu vir chamar de novo, fala que o teu servo ouve. Então ele foi e deitou. Quando o Senhor chamou pela quarta vez, Samuel atendeu o Senhor. E o Senhor Jesus Deus estava falando para Samuel que ia fazer algo que tiraram os ouvidos do povo de Israel. Porque o povo de Israel, ele estava desobedecendo por causa dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, naquela época, o povo fazia sacrifício, levava sacrifício anual para Deus. Aí levava carne, essas coisas. Aí aí os filhos de Eli, ele não era obediente ao Senhor. Eles queriam pegar aquele sacrifício para eles. Mas só que quantas coisas de Deus, jamais nós temos que tocar a mão, né? E ali Deus usou um homem qual não relata o nome dele na Bíblia, para falar com Eli, dizendo que Eli tinha que repreender os seus filhos. E ele não repreendeu. Então, naquela visão com Samuel, Deus estava avisando que ia fazer algo em Israel, que todo mundo ia ficar assim, porque Deus já tinha falado com ele para repreender. E ele não obedeceu a voz do Senhor. Aleluia. E ele não obedeceu a voz do Senhor. E quando Deus fala, a gente tem que obedecer, né? Ele, por ser um sacerdote, cuidava do templo lá em Siló. Ele não obedeceu. Aí Deus ainda usou Samuel. Aí ele falou assim. Aí ele. Aí Samuel temeu e falou para Eli que Deus estava. E Deus usou a vida de Samuel e Samuel falou para ele, mas ele falou assim: o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. E aí, todas aquelas palavras que Samuel falou para Eli, nenhuma caiu por terra, porque todos que Deus falou que ia fazer, aconteceu. E se você ler mais para frente, fala que Deus completou a obra que ele tinha falado. Ofni e Finéias, que era filho de Eli, foi morto e o seu... E mais para frente você lê, ele também, ele caiu de uma cadeira, que ele era obeso e acabou caindo da cadeira e quebrou o seu pescoço. Então, quando Deus fala, a gente tem que obedecer. E ele, por ser um sacerdote, ele não ouviu a voz de Deus. E Samuel, por ser um filho, um jovem de 12 anos, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, ainda ouvindo a voz de Deus, ele não temeu e falou. Então, jovens, tudo que Deus manda fazer, busca a Deus, faça como Samuel. Ele buscava, mesmo não ouvindo a voz de Deus, ele buscava, ele orava. Para a gente ser como Samuel, a gente tem que fazer o mesmo, orar, buscar a Deus, ler a palavra,
Deus, eu vou lá e vou pregar em nome de Jesus, o Senhor vai me usar. E aí, Israel e Samuel, ele foi o líder de Israel, depois que ele morreu. Amém? E é só até aqui que o Senhor tocou no coração. Obrigada por cuidar das palavras.